Dando uma gemidinha. Não. Deus continua sendo o mesmo Deus que quer ser adorado, que não troca a sua glória por ninguém e por nada. Amar a Deus exige renúncia, exige entrega, exige uma busca por santidade. Mas nós estamos amando mais nós mesmos do que a Deus. Como vamos ensinar as pessoas ao nosso redor, se nem mesmo a gente transmite para essas pessoas que Deus está acima delas, que Deus está acima de tudo? Trocamos a Deus, colocamos Ele em segundo plano. A casa está acima de Deus, o carro está acima de Deus, o trabalho está acima de Deus. Não, querido, Deus requer um amor verdadeiro, genuíno. As pessoas ao seu redor têm enxergado que você ama Deus acima de tudo? Ou te enxergam como alguém que troca Deus por qualquer coisa? Demonstre aonde você está, para a geração que cerca você, que Deus é tudo para você, que Ele é o que você tem de mais precioso e de que você não troca Ele por nada. Em segundo lugar, viva e ensine as verdades de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Irmãos, olha o processo aqui. Não tem como nós ensinarmos ninguém, pais, irmãos, igreja, filhos, jovens, pessoas ao nosso redor, se a palavra de Deus em primeiro lugar não estiver no nosso coração. Você não pode derramar daquilo que você não tem. Como você vai derramar a palavra de Deus na vida das pessoas se você não tem ela no teu coração? Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-o como um sinal nos braços e prenda na testa. O que ele está querendo dizer é que existia no passado, e os pais faziam isso com os filhos. Os religiosos usavam uma caixinha assim de couro chamada filactério. É uma caixinha de couro. Você sabe aquelas caixinhas de promessa que a gente tira um? Era uma caixinha, e daí ela passava uma cinta assim de couro também. Então ela amarrava com uma fita na cabeça e tinha aquela caixinha assim na frente. Você pode pesquisar, você vai ver que existe. Você amarrava aqui nos braços, e o que continha lá dentro? Mensagens, palavras escritas do Pentateuco, da palavra de Deus, os 5 primeiros livros, algumas citações ali. Então amarra isso na cabeça, amarra isso nos braços, mas não só para ficar ali amarrado, parecendo um negócio esquisito, mas principalmente que entre na nossa mente, que entre no nosso coração. Queridos, eu lembro que antigamente, não sei se na sua casa tem, mas antigamente as nossas casas eram repletas de coisas de Deus, de palavra de Deus. Tinha um quadro do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tinha um outro quadro ali escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tinha. Era pendurado um quadro aqui, uma imagem ali, que mostrava, que revelava a palavra de Deus. Era na Bíblia, era em coisas que nós tínhamos, era tudo espalhado a palavra de Deus em nossas casas. Como que é a moda hoje? A casa tem que ser clean, pode ter nada. Pinta de clarinho? Não, você acha que eu vou colocar um negócio na minha decoração? A nossa casa é clean agora, não tem nada das coisas de Deus. O que tinha diverso na porta da geladeira, hoje o que tem é o cara do gás, né? O cara do gás, o telefone da farmácia, o do lanche mais próximo, né? Tem cheio de coisa, né? O que tem que comprar na semana do rondon. Nós temos um monte de coisa lá escrito, né?
Mas aqui está dizendo, olha, onde você quiser, onde você puder colocar. Eu vou confessar um negócio, eu já falei aqui, que eu lembrei disso aqui agora, quando via com os meus pais, e eu amo comer panqueca doce. A Fer faz uma panqueca doce fantástica. Aí você põe um pouco de leite condensado, não está dando um negocinho assim, vontade de comer? É assim, é só uma dica que eu estou dando para minha esposa, que está aqui, às vezes minha sogra também pode fazer. Vamos aproveitar a palavra e vai que cola, né? Mas meu pai e minha mãe saíam, quando eu via com eles, eu estava morrendo de vontade de comer panqueca. Eu pegava tipo uns 15 papéis assim, eu cortava escrito panqueca, e eu espalhava na casa inteira, até na tampa da privada. Minha mãe abria assim e falou: esse moleque louco, está querendo comer panqueca mesmo. E dava certo, irmãos. Dava certo, porque essa estratégia deu muito certo. Eu percebi que continua com essa estratégia, está dando certo a panqueca, né? Mas lembrando disso, nós temos que espalhar nossa casa com a palavra de Deus. Nós temos que espalhar o ambiente que nós estamos vivendo com a palavra de Deus. Nós temos que colocar na testa, nós temos que colocar nos braços. Nós precisamos mostrar a palavra de Deus para os nossos filhos. Quando nós vamos educar os nossos filhos, nós precisamos educar na base da palavra de Deus. Eu vou falar da menorzinha, porque a menorzinha está lá no culto infantil. Vou falar da mais velha que está aqui, porque... Mas experimenta, paz. Um dia que você já tem filhos, ou você já foi assim meio egoísta? É meu. Teve um dia que ela teve uma atitude dessa. Algumas vezes nessa atitude eu pegava e falava assim: não pode ser egoísta, você precisa dividir as coisas, e dar aquele sermão, e não sei o que, aproveitar que ela é menor que eu, então parece que eu sou grande para ela, então dá aquela coisa, você tem que fazer isso, aquilo, não sei o que. Mas teve vezes e dá certo. Tem 8 anos de idade, ela entende, já sabe escrever, já sabe ler. Teve um dia que nós abrimos a palavra de Deus lá na sala de casa e pegamos versos sobre o pecado que ela estava tendo, que ela estava cometendo, e falava assim: filha, lê isso aqui, papai, em voz alta. Nós temos que considerar os outros mais do que a gente, nós temos que amar os outros. O que você entendeu, filha, com essa palavra aqui? Não sei, filha, acho que você entendeu. Eu sei que eu estou errado, vai. Mas por que você sabe que está errado? Porque a Bíblia diz que eu estou, né? Se a Bíblia diz que eu estou, é na autoridade dela que eu tenho que educar minhas filhas. Eu falei: então, quando a Bíblia diz que nós estamos errados, e nós fizemos alguma coisa que a Bíblia diz para não fazermos, o que nós temos que fazer? Pai, a gente tem que confessar. Irmãos, a palavra de Deus foi quebrando o coração dela. Não deu 3, 4 minutos, ela estava chorando, confessando o seu pecado a Deus, pedindo perdão a Deus e pedindo perdão para os pais. Nós não usamos a palavra para educar os nossos filhos. Nós usamos o quem fala mais alto. Nós usamos quem tem o poder da varinha. Nós usamos quem tem o poder de dar o castigo. É isso que nós usamos. Mas a palavra de Deus é a única que limpa, que lava e que transforma. Nós precisamos derramar da palavra de Deus. Enche a sua casa das verdades de Deus, dos decretos de Deus. Enche a sua casa de Deus. Olha o que Salmo 71, 17, 18 diz: desde a minha juventude. Está falando com a gente que é novo, viu? Eu estou me incluindo assim. Desde o nosso novinho, irmãos. Estou com 23 agora, 23. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as suas maravilhas. Agora estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Olha o pedido dessa pessoa já de idade, que viveu desde
desde a sua juventude, isso serve para nós que somos jovens, até de mamando a caducando, desde da juventude, agora os seus cabelos estão brancos, e sabe qual é o pedido dele para Deus? Deus, por favor, eu estou velhinho, de repente eu até tenho que fazer uma hora extra aqui, mas não me abandona não, não me abandona não. Mas sabe o que mais me toca nesse verso? O propósito dessa oração, o porquê que ele quer que Deus não o abandone. Não é para ver mais os seus prazeres, deixa eu ver mais um pouquinho, vivendo para mim, olha a continuação, mostra um propósito daquela frase que está anterior. Então eu quero que o Senhor me dê mais vida, eu quero que o Senhor não me abandone, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. O desejo que ardia no coração, é que mesmo o velho Senhor não me abandona, não, porque eu preciso anunciar para as próximas gerações quem o Senhor é. Temos feito isso? Temos anunciado? Viva e ensine a importância de obedecer a Deus. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos, decretos que Ele ordenou, e façam o que é justo perante o Senhor. Precisamos demonstrar a importância da obediência a Deus. Não falamos mais nisso, não tratamos e conversamos mais sobre pecados com os nossos filhos. Ele pecou? Não, foi um desvio de conduta. Irmãos, teve uma pessoa que eu conheço, né, não dele, que ela tinha um desvio muito grande de conduta, uma pessoa muito mentirosa, e mentia olhando no teu olho. Essa pessoa, ela foi ao psicólogo, e essa pessoa depois volta no psicólogo, e eu perguntei, aí, como foi? Não, você não tem noção, realmente eu tenho um problema. Por quê? Não é que eu sou mentiroso, que eu faço as coisas erradas, é que eu tenho bipolaridade. Então assim, eu sou uma pessoa correta, mas tem alguns desvios assim, da minha psique, da minha mente, que faz com que eu minta, faça as coisas erradas. Tinha uma pessoa perto que é mais assim, bocuda, assim, esse cara, você tem uma vergonha na tua cara. Isso aí não é bipolaridade, isso é falta de caráter. Isso é falta de um caráter transformado por Jesus. Portanto, abandone a mentira e fale a verdade. Meus irmãos, nós tratamos o pecado dos nossos filhos como um desviozinho de conduta. Nossos filhos, as pessoas ao nosso redor e a nossa própria vida, nós precisamos entender que nós somos pecadores e que o problema do homem tem nome, se chama pecado, e é isso que precisa ser tratado. Quantas e quantas pessoas estão hoje não tratando o pecado, mas tratando um desvio, realmente é um desvio de Deus, e de obedecer os seus preceitos. Não tratamos mais o coração dos nossos filhos, não tratamos mais as intenções das pessoas que estão ao nosso redor, não falamos mais sobre um Deus de amor, mas um Deus de justiça também, não falamos mais sobre as consequências da desobediência, nem vivemos isso, estamos vivendo descaradamente uma vida sem obedecer a Deus. Salmo 103, 17 e 18 diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com quem? Com quem está o amor leal? Com quem está o amor eterno de Deus? Com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O amor do Senhor, o amor de Deus, está com os obedientes. A bênção do Senhor ela acompanha os obedientes. Deus não se mistura com a desobediência. Viva e ensine as bênçãos da obediência de Deus, eu já falei. Ensine as bênçãos de obedecer a Deus o melhor. Sabe por quê? Porque no futuro, quando os seus filhos perguntarem, falar assim: olha, pai, sabe aquela situação que aconteceu? Você vai poder virar para os seus filhos e falar assim: olha, sabe por que aconteceu? Sabe por que Deus tem abençoado a nossa família? Porque nós temos obedecido a Ele. Nós vamos ter que contar para os nossos. Nós vamos ter que contar com as pessoas ao nosso redor das bênçãos de obedecer a Deus. Não obedecemos a Deus para ser abençoados, queridos, mas somos abençoados quando obedecemos a Deus. Nós não obedecemos a Deus como uma troca. Senhor, essa semana o senhor percebeu, né? Eu li a Bíblia todo dia, eu orei. Olha aquela tentação, eu não caí. Ó Deus, eu estou voando espiritualmente. E a bênção não vai chegar não? Estou esperando aí. Ô Deus, o senhor sabe, né? Fiz um acordo com o senhor disse se eu obedecesse, as bênçãos iam correr atrás de mim. Então estou aí esperando a bênção chegar, hein? Não. Nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. Nós obedecemos a Deus porque nós já recebemos a maior bênção de todas. Sabe qual é o nome da maior bênção de todas? Jesus Cristo de Nazaré. Salvação em seu nome. Nós obedecemos a Deus não para ter, mas nós obedecemos a Deus porque já temos. Nós obedecemos a Deus com o propósito de honrá-lo, de adorá-lo por tudo o que Ele faz e por tudo que Ele é, e por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Vive e ensine a proclamar os feitos de Deus. Nós estamos indo para o final. Vive e ensine a proclamar os feitos de Deus. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. Você fala sobre as maravilhas de Deus para as pessoas ao seu redor? Filhos, netos, pais, irmãos, amigos. Onde estão as velhas e atuais histórias dos heróis da fé que pararam de ser contadas no nosso lar? Onde estão as histórias de Davi para as nossas crianças? Onde estão as histórias de abrir o mar para um povo passar a seco para os nossos filhos? Onde estão? Onde estão as histórias dos heróis da fé? Onde estão as histórias de Deus que livrou homens de leões e fornalhas? Onde estão as histórias do nosso lar, do nosso contexto, para nossa esposa, esposo, filhos, pais, avós, netos, amigos, pessoas ao nosso redor, de um Deus que derrubou muralhas, que libertou cativos, que quebrou cadeias, que abriu grades de prisões? Salmo 44 nos diz: com os olhos próprios vimos e ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Você tem contado os feitos do Senhor. Onde estão as histórias de um Deus que com a sua palavra, só com a sua palavra, criou todas as coisas, no meio de um caos, no meio de nada, numa terra sem forma e vazia? Onde está a história de um Deus que derramou o teu Espírito Santo e estabeleceu a tua igreja? Porque não contamos mais isso? Porque não proclamamos as suas maravilhas?
Porque paramos de contar essas histórias de um Deus que teve com os pais da igreja e o Evangelho chegou até nós? Porque paramos de contar histórias de homens e mulheres de fé? Onde estão as histórias que você conta, de Deus manifestar poder na sua própria vida? Onde estão as tuas histórias com Deus? Onde estão as tuas experiências com Deus? Porque paramos de contar, porque paramos de viver, porque paramos de contar para os nossos filhos ou as pessoas ao nosso redor que temos um Deus que nos protege, que é um socorro na hora da dificuldade, que sempre nos faz lembrar do quanto Deus realizou em nossas vidas, quantos livramentos. Quantas vezes nós contamos, você contou nessa semana que passou, sobre os feitos e sobre as maravilhas de Deus. Meu pai deve ter contado essa história muito aqui para vocês, mas eu vou contar na perspectiva de filho. Talvez meu pai tenha contado uma vez que ele estava no treinamento lá em Shekinah, e de que, por algum motivo, o sustento dele não chegou. E ele, com 3 bacuri, para sustentar, as barriguinhas tudo cheio de verme, come como condenado. Os molequinhos tudo, eu quero comer. Eu um pouquinho que não para. Só que não veio o dinheiro. E meu pai era o responsável por fazer a compra de todos os missionários e líderes. Uma F4000 azul. Naquele dia ele foi fazer a compra para todo mundo, menos para ele. Já fazia, não sei, uns 15 dias que ele só comia batata. Meus irmãos, era batata de tudo quanto é jeito. Por isso que eu não gosto daquele Mr. Potato, estou brincando. É batata de tudo, era batata frita. Era purê de batata, era batata, meus irmãos, batata gratinada, era batata, era só batata. Acho que dali saiu a expressão, você é um homem ou um saco de batata? Mas era só batata, irmãos. Eu acho que algumas ficam aqui. Eu peguei algumas vezes minha mãe cortando essas batatas lá na pia, chorando. Talvez ela nem saiba que eu lembro disso. Meu pai, depois de fazer a compra, voltou sem nada para casa, distribuiu para compra para todo mundo. Passa um tempo, bate na porta. Meu pai recebe uma cesta de alimentos que nunca tínhamos recebido na vida. Ali que eu conheci a bolacha Wafer. Comi com. Mas sabe qual a atitude? Que eu lembro como se fosse hoje, e se eu não me engano, eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Mas eu lembro dessa cena do meu pai reunindo a família e falou: sabe essa cesta? Sabe isso que nós ganhamos aqui? Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. A glória é dele. Quando nós somos abençoados, para quem revertemos a glória? Mas quanto tempo que você não ouve falar de culto de gratidão no lar por uma bênção que foi recebida? Qual foi o último culto de gratidão no lar por um filho que nasceu? Qual foi o último culto de gratidão no lar por uma casa que você conseguiu comprar e que Deus te deu? E você falou: vou trazer uns irmãos aqui, vou trazer a parentaiada também, e nós vamos reunir, e eu quero atribuir louvor a Deus pela casa que Ele me deu. Qual foi a última vez? Nós paramos de celebrar e de proclamar os feitos do Senhor. Olha o que diz Salmos 22, 30, 31. A posteridade o servirá
gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. A palavra proclamar, ela tem um sentido no original de tocar uma trombeta muito alto, para que pessoas em distâncias longas possam ouvir essa trombeta tocando. Esse é o sentido original da palavra trombeta, ou melhor, proclamar. Você tem gritado, você tem proclamado nos 4 cantos da terra, ou do mundo que você vive, quem é esse Deus e suas maravilhas, porque nós fomos escolhidos para isso, irmãos. Deus nos tornou geração eleita, sacerdócio real para isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para um propósito. O para, lembra? Eu falei no outro verso, o para é propósito, é para que nós somos criados. Qual o sentido disso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz Salmo 145, 4-7. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu farei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. Temos feito isso, irmãos? Precisamos nos certificar que todos ao nosso redor estão, por nossa boca e por nossas atitudes, entendendo, vivendo e compreendendo, ou nós anunciando, cada um de nós anunciamos os feitos do Senhor. Eu tenho um exemplo prático. Um exemplo muito prático para mim. 2 Timóteo 5 diz: recordo da tua fé não fingida, Paulo escrevendo para Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e sou conhecido que também habita em você. Recordo da sua fé não fingida. Primeiro habitou na sua avó Wanda ou Zelir, na sua mãe Fernanda, que agora habita nas minhas filhas. Podemos contar essas histórias. Eu sou a prova viva de pais que viveram e me ensinaram sobre Deus, de pais que lutavam com unhas e dentes, com tudo que tinham e o que não tinham, para colocar o temor de Deus no meu coração. Quantas vezes eu fui apresentado à vara de Deus, ou papapá. Era uma vara, irmãos, que ficava na porta do quarto do meu pai, da minha mãe. De um lado estava escrito a vara de Deus, do outro lado estava escrito papapá. Como é papapá, então no mínimo a gente apanhava 3 vezes. Mas quantas e quantas vezes eles sentaram, eles falaram, eles se instruíram no caminho do Senhor. Quantas e quantas vezes. E eu garanto para os irmãos, pela graça de Deus, eu falo para os meus pais, apesar de vocês talvez não concordarem comigo, vocês acertaram. Vocês acertaram. Se hoje eu tenho filhas que temem ao Senhor, foi
porque eu e a minha esposa tivemos pais que temiam o Senhor. Seus filhos temerão ao Senhor. Seus netos temerão ao Senhor. Lembre-se de geração a geração. Hoje tenho uma família e posso ver minhas filhas andando no mesmo caminho. Meu sonho é ver netos, bisnetos, se for a vontade de Deus. Mas uma geração após outra, servindo, adorando e temendo Deus. Isso está sob nossa responsabilidade, independente da idade. Talvez você jovem, adolescente, fale, essa palavra não é para mim. Não é para você, você faz parte dessa geração. Por que não chegar um dia na tua casa com pais que não conhecem a Jesus? Talvez é a realidade de vários aqui. E você conseguir uma promoção no serviço, ou qualquer outra coisa acontecer com você, e os seus pais virarem, nossa, que legal. Falei, não, olha, foi Deus. Sabe o Deus que eu vou lá na igreja, que o senhor deixa eu ir, a senhora deixa eu ir? É esse Deus que fez isso na minha vida. Você muda gerações. Por falar do meu pai e minha mãe, quero chamar eles aqui à frente. Quero chamar eles aqui à frente. Ontem, dia 21, eles fizeram 45 anos de casado. Eita, bênção! 45 anos de casados, bodas de rubi. Uau! Pesquisei, disse que é 45 é bodas de rubi. Daí eu entendi por quê. Porque rubi significa resistência, fortificação e consolidação. Casamento que dura todo esse tempo tem que ter resistência, tem que ter fortificação e a consolidação de uma vida juntos. Essa mensagem de geração em geração foi escolhida a dedo, pensando na minha própria vida, pensando no que poderia abençoar a igreja, mas pensando na vida de vocês. Eu quero agradecer como filho de vocês. Muito obrigado. Porque se hoje eu sou um pastor, é porque eu tive vocês como exemplo. E o meu pai, eu já falei,